Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Beleza, dinheiro, fama, carreira no exterior, viagens, tudo isso ele teve de sobra. Aos 24 anos de idade, Luca Mendes era um sucesso em sua profissão de modelo internacional. Morava em Nova York e tornou-se o 8º modelo de mais sucesso do mundo da moda. Ganhando muito dinheiro e fotografando com os melhores fotógrafos para grandes marcas, ele sentia que alguma coisa estava errada, porque ele não era feliz e não sabia lidar com o vazio que o devorava por dentro. Mas um dia, uma experiência inusitada com um bem-te-vi fez com que ele tivesse um encontro com Deus. Dá para acreditar? Que virada de 180 graus foi essa na vida desse que se tornou um modelo de amizade com Deus? É isso que vamos descobrir agora com o nosso convidado de hoje, Luca. Olá. Muito obrigado porque você está aqui com a gente. É um prazer. Fala um pouquinho, Luca, para a gente das influências religiosas que você recebeu na sua infância. Bom, eu nasci num lar que era espírita católica, então os meus pais iam na igreja católica e também iam em centros de espiritismo, enfim. Mas o meu pai, a nossa família teve um problema com a minha irmã, que ela estava, não ia nascer perfeitamente, enfim. E eles foram fazer um trabalho espírita e nesse trabalho deu um probleminha, para resumir a história, deu um probleminha e eles acabaram conhecendo um rapaz, um irmão da igreja batista. E foi esse irmão que nos chamou, nos introduziu na igreja batista. E aí, por aí, a partir daí a gente começou a passar de igrejas em igrejas, sabe? E até que finalmente nós encontramos a igreja adventista, só que eu ainda não estava acostumado com a igreja adventista, então só o meu pai estava seguindo esse caminho assim mais corretamente. Nós ainda íamos nas outras igrejas, mas a gente não estava. Mas enfim, para resumir, era mais ou menos por aí. Agora, Luca, você, pessoalmente, como criança, como pré-adolescente, nessa fase em que vocês estavam buscando uma religião, qual era o seu contato com Deus naquela época? Olha, o meu contato com Deus era quase nulo, né? Porque primeiro você está aprendendo, né? E aí, a partir do momento que você começa a conhecer um pouquinho mais da Bíblia, tem um pouquinho mais de convívio social dentro da igreja, você começa a querer entender quem é esse Deus, né? Só que, infelizmente, nas igrejas que a gente passava, a gente não tinha esse conhecimento mais profundo de Deus. A gente ficava aquele conhecimento superficial, se baseando muito na música e no louvor e pouco de Bíblia, sabe? Então, a partir do momento que a gente começou a conhecer mais profundamente a Bíblia, a gente começou a se interessar mais por Deus mesmo, começou a entender quem é Deus de verdade, quem é Deus, um Deus de amor, um Deus que está sempre te acompanhando. E isso, quando eu era jovem, quando eu era bem novinho, eu não tinha essa noção de que era um Deus que te acompanhava, que te amava. Nas outras igrejas, eles me ensinavam que Deus era um Deus assim que deveria ser respeitado e só isso, sabe? Que se você quisesse fugir do inferno, você deveria respeitar a Deus e só isso, basicamente isso. Não precisava ter uma fidelidade, nada mais. Qual era a realidade da sua vida, Luca, aos 24 anos de idade? Aos 24 anos de idade, eu estava no auge da minha carreira. Eu era um modelo internacional, como você falou. E eu morava com a minha namorada em Nova York e a gente viajava o mundo todo. Agora, só para a gente saber um pouquinho assim os caminhos, né? Como que aconteceu? Só pontua pra gente essa coisa de você chegar a ser um modelo internacional morando em Nova York.
Eu, com 18 anos, eu fui convidado por uma agência de Milão, que foi até São Paulo. E eu estava numa agência em São Paulo e esse booker de Milão, esse agente de Milão, falou assim, eu quero você na minha agência. E a partir daí eu comecei a trabalhar como modelo. Eu tranquei a minha faculdade, eu estava fazendo direito na época. Eu tranquei a faculdade, meu pai liberou para eu ir, eu fiquei feliz e fui. E a partir daí a gente começou a viajar o mundo todo, trabalhando. E aí depois de um tempo eu tirei como base Nova York, eu fiquei morando em Nova York com a minha namorada. E quando eu tinha 24 anos já estava no auge da minha carreira já. Então, que sentimentos que te acompanhavam? Porque para muita gente que é brasileiro, que está assistindo a gente agora, muita gente de repente tinha esse sonho, talvez na vida ou ainda tem, né? E pensa o seguinte, uau, uma pessoa que chega a morar em Nova York como modelo internacional não pode ter motivo nenhum para não ser feliz. Exatamente. E olha, eu recebo até muitas perguntas de mães que têm os filhos que são adolescentes, são jovens, querendo entrar nesse mundo. E eu aconselho sempre a não entrar, porque primeiro que o mundo da moda hoje ele está muito corrompido. E segundo que já não dá mais para um cristão, sabe, entrar nesse mundo e continuar em comunhão com Deus. Até por isso que eu parei, porque para mim fazia muito mal, sabe? Os homens olham para os atores da novela e por mais que eles falem assim, eu não quero assistir novela, eles parece que querem ser como eles, as mulheres querem ser como elas. E só que eles não sabem que por trás de toda essa fama, de toda essa história de sucesso, existe uma pessoa que é como eu e você, só que muito mais triste. Agora, como que você explica essa tristeza que você sentiu aos 24 anos? Pois é, quando eu era bem jovem, bem criança ainda, eu já tinha planejado a minha vida. O meu pai, ele sempre nos ensinou a ser o primeiro, sempre o primeiro. Ele era uma pessoa extremamente capitalista e estava certo, sabe? Nesse sentido de não conhecer Deus, não conhecer muita coisa da Bíblia, ele nos apresentava um mundo de uma forma que deveria ser assim, a gente procurar dinheiro, procurar o sucesso, procurar ser sempre o primeiro. Então eu procurava isso e finalmente eu consegui. Na minha carreira eu consegui atingir um dos maiores pontos que alguém poderia conseguir. Só que o problema é que como o mundo te ensina que ali está a felicidade, ali está no sucesso, na fama, do dinheiro, ali está a felicidade, a gente procura e quando a gente chega nesse ponto, a gente fala assim, bom, agora eu vou ser feliz. Agora eu vou conseguir finalmente ser feliz. Só que a partir do momento que você chega e você visualiza tudo aquilo, você está naquele ambiente, você percebe que você é a mesma pessoa. Você não é aquela pessoa que criaram para você, sabe? Que você vai ser feliz quando você for famoso. Quando você tiver um carro do ano, um carro importado, você vai ser feliz. Quando você tiver uma casa na praia, um prédio de um apartamento de 5 milhões de dólares, você vai ser feliz. Só que o problema é que quando você adquire tudo isso, você percebe que existe ainda essa ânsia dentro do seu coração por algo que você não sabe o que é na verdade. Que é maquiado pela sociedade e que ninguém fala para você. E só quando você chega naquele ponto que eles percebem, que você percebe que é uma mentira. O que você começou a fazer nessa fase que você estava longe de Deus e você disse que não tinha ainda um contato muito forte com Deus? O que você começou a fazer, já que você alcançou o que todo mundo dizia que era o segredo da felicidade e a felicidade não estava ali? Que saídas você começou a experimentar? Bom, primeiro eu analisei a minha vida e falei, por que eu estou vivendo? Né? Por que eu acordo pela manhã, respiro, sigo o meu dia? Porque o meu dia é basicamente como o dia de todo mundo. Você acorda pela manhã, toma o seu café da manhã, vai para o trabalho, almoça, volta a trabalhar, vai para sua casa e vai dormir. Ou se não, assiste jogo de futebol ou uma novelinha antes de dormir. E para quê? Para o dia seguinte você fazer tudo outra vez. Então eu fiquei pensando, será que é isso? Será que é só para isso que eu estou vivendo? Será que é só para isso que eu nasci? Tem que ter alguma coisa a mais. Só que eu comecei a analisar a minha vida e percebi que eu tinha tudo o que um ser humano normal gostaria de ter, só que eu ainda não tinha satisfação, eu ainda não era feliz. Então eu falei, o que está faltando para mim? O que está faltando para mim? E foi aí que voltei para o Brasil, com a esperança de alcançar essa resposta. E foi que eu percebi que depois de uma análise profunda na minha vida, que a única coisa que estava faltando para mim era Deus. Olha. E eu falei, espera um pouquinho, mas Deus, sabe, essa coisinha tão pequenininha que na minha mente era isso, uma coisa tão pequenininha, será que só isso está fazendo essa diferença? Não é possível. Então foi aí que eu comecei a procurar Deus, foi aí que eu comecei a voltar a procurar Deus. Primeiro, quando eu estava sozinho em casa, eu aproveitava e falava assim, Deus, se você existe, aparece para mim.
e nada acontecia. E eu fiquei uma semana, 2 semanas, 3 semanas tentando achar Deus dessa maneira, sabe? Quer dizer, você estava querendo uma experiência real com Deus. Com certeza, porque a gente liga a TV e vê um monte de canal ali de pessoas que falam, não, que Deus é isso, que Deus é aquilo, tá, mas o que é verdade e o que é mentira? Quem pode me falar isso? Porque eu estou cansado. Eu estou cansado de ver uma pessoa vir para mim e falar assim, ó, Jesus é assim, ó, Deus é assim, ó, tal Deus é assim. E eu falo, o que é verdade e o que é mentira? Eu quero saber. Quem pode me explicar? Luca, conta pra gente o que é que um passarinho, que um bem-te-vi tem a ver com o seu encontro com Deus? Bom, depois de começar a procurar Deus em várias igrejas que eu tinha passado durante a minha infância, eu percebi que eu não ia conseguir só procurando dentro da igreja, sabe? Então foi aí que eu comecei a discutir com Deus. Falar, será que você existe mesmo? Será que eu não estou ficando doido? Será que eu não devo voltar só para Nova York e seguir a minha vida? E foi aí que eu conheci um pastor, que se chamava Pastor Ivan Canhadas, e ele me falou assim, Luca, o que você precisa fazer é acordar pela manhã e antes de tomar o café da manhã, você lava o rosto, toma um copo d'água para realmente acordar, vai para sua cama, ora, fala com Deus, abre o coração a Deus e estuda um capítulo da Bíblia. E eu falei assim, não é possível. Esse pastor está mentindo para mim, porque eu às vezes faço isso. Eu às vezes leio a Bíblia, eu às vezes oro, só que nada acontece e eu não acreditei nele. E foi que naquele dia eu voltei para casa sem acreditar nele, não ia colocar aquilo em prática. E uma bela hora da madrugada, eu ouço um barulho ensurdecedor, que era do BenTV. E eu olhei o relógio 5h11 da manhã. 5h11 da manhã, e até o momento eu não sabia que era o BenTV. E aí eu fui até a janela, a minha esposa, que na época era minha namorada, estava do meu lado, e eu falei, que barulho é esse? Que barulho é esse? E aí eu fui até a janela, abri a janela, na janela tinha essa árvore, nessa árvore tinha o passarinho, que era o BenTV. E ele fazia um barulho. Posso fazer o barulho? Pode. O barulho era assim, ó. Parecia um piro atômico. E eu nunca vi um BenTV fazendo esse tipo de som. Porque BenTV, ele faz BenTV, não é? Ele não faz esse tipo de barulho. E aquele passarinho era estranho para mim. Enfim, ele me incomodava tanto que eu não conseguia dormir. Porque ele continuava lá. Eu voltava na cama para dormir, só que ele continuava lá. Então eu tinha que descer até o térreo, até o jardim, abrir a porta do jardim, ir até a árvore, balançar a árvore para ele poder ir embora. Só que daí, quando eu volto para a cama, você não consegue mais dormir, certo? E isso continuou acontecendo durante mais ou menos 2 semanas. E eu ficava com aquele bicho na minha cabeça. E o engraçado é que era sempre no mesmo horário aquele passarinho ia lá. Sempre no mesmo horário, 5h11 da manhã. Veja, não era nem 5h10, nem 5h12, era 5h11 ele estava lá. E eu falava, que bicho é esse? Será que ele tem algum relógio de pulso? Porque não é possível, ele está precisamente 5h11 lá. E cantava, era histérico. Enfim, eu não conseguia dormir quando eu voltava para a cama e aquilo me destruía, porque eu não tinha um horário fixo para acordar. E eu vivia como vegetal durante essas 2 semanas, até o momento que, na última vez eu desci e falei assim, depois de espantar o passarinho, eu voltei para a cama e eu falei assim, quer saber? Eu vou ajoelhar aqui e alguma coisa vai acontecer, porque não é possível. Depois aquele pastor ter falado para mim que eu preciso acordar pela manhã, falar com Deus e estudar um capítulo da Bíblia, eu não estou fazendo isso, e de maneira miraculosa começa a aparecer esse passarinho. Não é possível que isso é uma coincidência. Então eu vou ajoelhar aqui e alguma coisa vai acontecer. Não deu outro, eu ajoelhei e eu fechei o olho. Vamos esperar um segundinho, bem nesse momento. A gente vai interromper 1 minutinho a nossa conversa. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai ver. E o que será que aconteceu? Qual foi, de fato, a mudança que aconteceu na vida do Luca a partir dessa experiência? E depois dali, quais os obstáculos ele teve que enfrentar? O que significa mesmo ter uma experiência concreta com Deus? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente se fala.
programa 180 Graus, o Ponto da Virada está de volta. Quem está com a gente hoje é o Luca Mendes e ele vinha dizendo da sua experiência como modelo internacional e de uma vontade, depois de buscar todas as saídas para encontrar felicidade, ele teve a vontade de encontrar Deus. Luca, naquelas 2 semanas em que um bem te via às 5h11 da manhã, te acordava de uma forma até misteriosa, você disse, só pode ser Deus. E aí, o que aconteceu? Nesse dia que eu voltei para a cama, depois de ter balançado essa árvore ali, e aí eu ajoelhei, fechei o olho e falei assim, meu Deus, se você existe de verdade, aparece para mim. Aparece para mim. Ou se não, faz esse bicho parar. Porque eu não aguento mais esse bicho aparecendo em casa. Eu estava acabando com a minha vida. E eu estava assim, eu não sei se você já fez aquela oração, que você tem certeza que você vai ver algo sobrenatural quando você abre os olhos. Então você abre os olhos assim, né? Você tá assim, você abre os olhos assim, ó. E você olha. E eu olhei o quarto todo e falei, não tenho certeza que eu vou ver. E nada. Aí eu olhei até embaixo da cama, porque não, deve ter algum anjo, alguma coisa embaixo da cama. E você olha. E nada. Nada aconteceu. Só que daí eu dormi, segui aquele dia. E na noite seguinte, a gente dormiu. E adivinha o que aparece no dia seguinte? O passarinho não apareceu mais. Só que o engraçado é que eu acordei às 5h11 da manhã. E é engraçado porque você fica esperando o bicho aparecer, sabe? Eu fiquei esperando, não é possível, já é 5h11, sempre aparece. Só que eu lembrei da oração do dia anterior, sabe? Eu falei, pera um pouquinho, eu pedi para ele não aparecer mais. Será que ele não está lá na árvore? Está querendo me enganar? Aí eu fui até a janela, abri e nada. Creriana, esse passarinho nunca mais apareceu em casa. Mas eu te falo uma coisa. Eu nunca mais parei de acordar pela manhã, falar com Deus e estudar um capítulo da Bíblia. E olha, essa simples coisa, essa simples ação, essa simples atitude me transformou naquilo que eu sou hoje. E olha, os meus amigos não me reconhecem, meus amigos de antigamente. Os meus amigos de antigamente não me reconhecem mais. E eu passo na rua assim, eles olham pra mim e falam, alguma coisa tá diferente em você, Luca. Eu não sei o que é. E eu falo, meu amigo, hoje eu sou feliz. E olha, esse simples ato me fez entender que eu não preciso ver Jesus, não preciso ver Deus, não preciso sentir, não preciso ouvir Deus para acreditar nele. A partir do momento que eu falo com Deus pela manhã e estudo um capítulo da Bíblia, eu me sinto como se estivesse na companhia dele durante o dia, sabe? Esse simples ato me transformou. Não, Luca, a gente não tem... Ouvindo essa história, a gente não tem dúvida de que realmente esse foi um ponto marcante, um ponto da virada para você. Agora, lógico, a vida continua, você estava envolvido no mundo da moda. Quais os obstáculos que você teve que enfrentar a partir dali para ser um amigo de Deus e levar a vida? Bom, a partir do momento que eu comecei a seguir a Deus de verdade mesmo, comecei a sentir essa satisfação que eu não sentia há muitos anos, eu ponderei, coloquei na balança a minha vida como modelo e a minha vida em comunhão com Deus e falei, não vale a pena continuar com a minha vida profissional de modelo. Por quê? Porque a profissão de modelo, ela facilita para você muitas coisas, principalmente a fama, o sucesso, o meio de pessoas muito bonitas. No seu caso, pontua pra gente exatamente a abrangência do seu trabalho. Bom, eu trabalhei com os melhores fotógrafos do mundo. Eu trabalhei com o fotógrafo da Madonna, por exemplo, que se chama Steven Klein. Ele fez os clipes da Lady Gaga, alguns clipes da Lady Gaga. Eu fotografei com o Steven Meisel já, com quem mais? Com o Mário Testino, que é o queridinho da moda também. Eu fotografei para Versace, para Roberto Cavalli, para Dolce & Gabbana, para Pinko, para muita coisa, para C&A, para Biblos, para aqui no Brasil, Yas Brasil, muita coisa mesmo, o Fórum, o Zump. Foi fácil para você dizer o seguinte, olha, estou percebendo que isso não está mais batendo com esse novo estilo de vida? Olha, não foi fácil no começo, mas depois que você para com toda aquela vida pecaminosa que você tinha,
você percebe que vai facilitando, sabe? E não demora muito. Depois de 1 mês, 2 meses, quando você começa... Porque a Bíblia, ela é fantástica, Cariane. Quando você começa a estudar a Bíblia mesmo, não ler, estudar a Bíblia, você começa a perceber que ela é um livro extremamente poderoso. Ela é um livro capaz de mudar vidas de um jeito. Então, o que ela fez comigo, ela me mostrou um estilo de vida, uma vida totalmente diferente daquilo que eu tinha. E a vida que eu tinha, ela não me dava prazer, sabe? Ela não me dava satisfação. Ela me dava talvez um prazer momentâneo, mas a longo prazo eu me sentia vazio, sabe? E a Bíblia, e no estudo dela, e no conhecimento de Deus, eu comecei a perceber que a vida é muito mais do que só isso. A vida é muito mais do que só esse mundo. Mas você vai falando aí, vem me vindo tanta pergunta à cabeça. Por exemplo, quando você diz que seus amigos olham para você e não te reconhecem mais, o que tem de tão diferente na cabeça do Luca, de 24 anos, para a cabeça do Luca depois que se converteu? Que mudança de visão de mundo que aconteceu? O Luca, de 24 anos, ele tinha uma ambição incrível por ser famoso, ter sucesso, ser o melhor na sua área. Eu tinha recebido um convite, inclusive, para fazer um programa, um seriado, na época, que estava começando, que se chamava Lost. Eu não sei se você conhece esse programa. E era para mim fazer a participação que tinha um brasileiro lá, era para eu fazer. Só que no dia seguinte eu não fui, porque eu já estava totalmente insatisfeito com essa coisa toda, sabe? Então, os meus amigos de antigamente, eles gostavam de mim porque eu era arruaceiro, eu era uma pessoa que vivia bebendo, uma pessoa que não tinha apego a nada, sabe? Tudo para mim era descartável, principalmente relacionamento familiar, relacionamento com namorada, relacionamento, sabe? Tudo para mim era tudo artificial. Então, eles olhavam para mim como se eu fosse um modelo de existência, sabe? Porque eles olhavam para mim como algo que eles queriam ser, sabe? Só que o que eles não sabiam é que eu não era feliz daquele jeito. Só que eles lutavam para ser. Então, hoje em dia, quando eles me encontram e eu falo para eles assim, olha, eu sou feliz assim, eles não acreditam. Ele fala, não. Eu, por algumas vezes, fui até convidado a fazer novela numa rede aí grande, de emissora grande, e eu também não rejeitei também. Então, tudo isso fazia com que os meus colegas falavam assim, Luca, o que você tem, cara? Você está ficando fanático. Eu falava, a palavra não é fanático, a palavra é paixão. Sabe, quando você se apaixona por algo que você não conhecia, é algo muito... ele preenche você, sabe? Então, é essa coisa aí também que é misteriosa, né? Essa coisa da conversão, é impressionante isso. Fala pra gente, Luca, o que significa estar apaixonado por Cristo? Olha... é possível isso? É muito possível. Eu sou apaixonado por Cristo há mais de 6 anos hoje. E eu te falo, Jesus, ele é... Você vê, eu sou uma pessoa muito dura, Cariane, sabe? Eu sou uma pessoa assim que... muito racional, não me emociono facilmente, mas para você entender, quando eu toco no nome, olha como é que eu fico. Então, assim, é algo muito forte dentro de mim. Ele veio de um jeito na minha vida, Deus entrou de um jeito na minha vida, que é como e é uma paixão assim, que alguns até... perguntam assim para mim, Luca, como que você consegue ter esse primeiro amor? E eu falo, meu amigo, esse negócio de primeiro amor, isso aí não deveria existir no meio do povo cristão, porque o primeiro amor é único. Se você teve o primeiro amor e não ama mais, significa que você não amou, entendeu? Então, eu hoje amo a Deus desde o começo e a minha paixão por Ele só vem crescendo, porque hoje ele é quase tateável para mim, sabe? Então, é muito possível, sim, você ser apaixonado por Deus. Só que para isso acontecer, você precisa ter um relacionamento sólido com Ele, como qualquer área na sua vida. Não somente como você se relaciona com a sua esposa, com seus amigos, com os seus pais, com os seus filhos. Quando você se relaciona dessa forma com Deus, andando com Ele 24 horas por dia, você percebe que Ele é muito vivo do seu lado. Você percebe que Ele te influencia, que Ele te mostra o caminho certo. Mas só que essa comunhão, ela exige um pequeno esforço no começo. Como eu te falei, a minha comunhão, ela começa de manhã. É de manhã que eu vou ali na cama, eu antes de tomar o café da manhã,
Antes de qualquer coisa, eu vou ali nos pés da minha cama e falo assim, meu Deus, me ajude nesse dia que você sabe o que vai acontecer comigo. Me proteja, me inspire e estudo um capítulo da Bíblia, porque eu quero que Deus fale comigo através da Bíblia também, nessa resposta. E durante o dia, eu vou mantendo essa comunhão com Ele. E por causa disso, esse é o segredo de ter uma paixão com Jesus. Quando você tem comunhão. A única forma que eu tenho para dizer é o seguinte, que história linda. Não tem mais o que dizer. A gente tem umas perguntinhas aqui, um ping-pong no nosso programa. Fala pra gente o que vem à sua mente quando você ouve a palavra vida. Deus, com certeza. Sucesso. Sucesso está com Jesus no céu. Dinheiro. Dinheiro... Puxa, dinheiro... Infelizmente necessário, mas não tanto quanto a gente pensa. Pecado. Pecado é quando você se afasta de Deus. Um privilégio. Um privilégio? Privilégio, eu acho que ter a minha esposa do meu lado hoje. Um medo. Medo. Medo de não atingir a expectativa de Deus na minha vida. Uma grande verdade. Só Deus pode satisfazer o ser humano, nada mais. Uma grande mentira. Mentira, uma grande mentira, eu acho que seria... O mundo é melhor que Deus. Um pedido. Um pedido para que Deus me capacite. Um versículo da Bíblia que te fortalece. Com certeza, Eclesiastes 3:11, que diz o seguinte, que Deus colocou a eternidade no coração do homem, sem que ele percebesse. E eu acho que somente Deus é eterno. E quando ele fala isso, ele fala que o homem tem um vazio dentro do coração que somente ele pode preencher. E quando você não preenche esse vazio com Deus, com comunhão com Deus, você começa a procurar no mundo algo para preencher. Só que, infelizmente, não vai te satisfazer. Luca, eu me sinto muito honrada e abençoada de ter esse privilégio de ouvir a sua história. Muito obrigada porque você veio aqui. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, feliz por esse testemunho tão maravilhoso. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.